Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo maravilhoso, né, gente? E hoje, quarta-feira, meio-dia, mais um capítulo do nosso livro maravilhoso, Alegria e Triunfo. Vocês estão aí acompanhando essa leitura? Porque, gente, esse livro, poucas pessoas falam dele, mas ele é o básico para você aí começar a mudar a sua mente. Quando eu conheci esse livro, eu estava procurando emprego e uma moça da própria agência falou para mim que estava num relacionamento muito abusivo, estava sofrendo, e ela falou assim: esse livro mudou a minha vida. E eu, mais que depressa, que eu já tinha um pouquinho de conhecimento, eu falei: me dá o nome do livro. Fui lá e comprei. Então esse livro realmente é um livro para vocês terem aí de cabeceira, fora outros, né, gente, que é o que eu falo para vocês. Isso daqui, esses ensinamentos são práticas diárias. Então, quando eu falo para vocês que às vezes você não precisa ficar meditando, é por conta disso, gente. Não é porque a meditação não é bom. Claro que é bom, mas quando você tá muito aí no mundo, né, vamos dizer assim, desesperado, você não consegue ficar meditando. Então, qual a melhor prática? Ler livros que tragam muitos exemplos, muitos livros que tenham muitos depoimentos. Por quê? Porque a partir daí, lembra que ele fala aqui de impressionar a mente subconsciente? Por quê? É a partir dos depoimentos que a tua mente subconsciente vai ficar impressionada. Claro, a nossa mente racional vai ficar falando que isso aqui é mentira. Imagina, você acha que é fácil assim? Não, entendeu? Ela vai querer trazer você para visão carnal, para o mundo, para o olhar carnal. Então, quanto mais vocês leem livros, quanto mais vocês ouvem aqui esses ensinamentos, os preceitos, todos os dias, gente, vai fazendo uma mudança na sua vida. E aí tem as práticas que eu sempre falo para vocês aqui, né? Inclusive, nós estamos fazendo o quê? Cada semana a gente está fazendo um desafio aí. Então, semana passada foi de abençoar junto com agradecer. E a primeira semana foi o quê? Agradecer a todas as coisas, fatos e pessoas. São pequenos passos que fazem uma diferença enorme na vibração de vocês. E tem que continuar, tá bom? Então toda semana aí a gente tá fazendo um desafio do que? EFD, que é o que? Entrando na frequência de Deus. A partir desses passos pequenos você vai estar com a mente aberta para receber realmente a frequência de Deus na sua vida. Então qualquer coisa que aconteça na sua vida você vai falar assim: obrigado, eu abençoo essa situação, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vai ser automático. Então tem coisas que até eu vou falar, quando eu vejo que fecha, eu já mudo o que eu vou falar, porque não é isso que eu quero para minha vida. Que quando você emite a palavra, você já está plantando a sementinha do mal, vamos dizer assim. Não é a sementinha das bênçãos, para expressar as bênçãos que está aí dentro de vocês, tá bom? E esse hoje o capítulo vai ser o capítulo 9, o plano divino de vossa existência. O capítulo 8 foi o quê? A direção intuitiva. E aí, vocês estão usando a intuição de vocês aí? Porque como eu falei para vocês, eu quero estar vivendo como? Meu ser, minha potência infinita falou: vira aqui, eu quero virar. Vira aqui, eu quero virar. Siga em frente, eu quero seguir. Volte um passinho para trás, eu quero voltar. Então eu quero viver exatamente assim. Porque quando a gente solta e vive pela vontade de Deus, a gente tem vida próspera e abundante toda a vida. Toda a vida. Claro, vai ter os desafios. Os desafios vão vir para quê? Para você ver o que você tá querendo a mais, porque às vezes a gente entra no comodismo.
não é verdade? Vamos lá para o nosso capítulo aqui, 9 do Alegria e Triunfo, o plano divino de vossa existência. Nenhum vento pode desviar a minha barca, nem mudar a maré do meu destino. Para cada um de vós existe uma expressão pessoal perfeita, um lugar que ninguém pode ocupar, algo que deveis fazer e ninguém pode executar. É o vosso destino, o desígnio divino de vossa existência, o plano que tendes de executar para satisfazer o motivo para o qual Deus vos criou. Esse plano que deveis executar se acha na mente divina, como ideia perfeita, à espera de que o reconheçais. Sendo a imaginação a vossa faculdade criadora, é preciso que vejais mentalmente a ideia para poderdes manifestá-la. Assim, pois, o mais elevado pedido que podeis fazer é do conhecimento de vosso divino desígnio na vida. Aqui, vou falar uma coisinha para vocês. Às vezes a gente pode confundir um pouquinho, tem a ver com propósito aqui, né, gente? Mas às vezes a gente fica muito apegada, achando que o nosso propósito, às vezes o seu propósito é cuidar bem dos seus filhos. O que te faz feliz? O que te faz rir? O que te motiva na vida? Pensa um pouquinho a respeito disso. Mas tem que se concentrar e praticar para você colocar todo esse seu propósito de vida, esse desígnio aqui divino, para fora. Porque se a gente fica olhando muito aqui, e muita gente fala muita coisa, né, gente? Fala muita coisa. E aí confunde a nossa cabeça. Eu tô falando porque eu passei por isso, tá? Então, e uma dica que eu vou dar para vocês, que veio um insight aqui agora, vamos dizer assim, minha potência falou comigo agora, um insight que eu vou dar para vocês, que vocês podem perceber o propósito de vocês a partir do próprio medo. Eu morria de medo de falar em público, de gravar um vídeo. Eu morria de medo. Mas eu sempre tive vontade. Meu sonho sempre foi esse. Sempre foi estar aqui falando, conversando, porque eu sempre fui muito conversadeira. Então, uma dica que eu dou para vocês. O que vocês têm medo, mas que tá aí dentro, pulsando e você não tem coragem de fazer? Esse é o seu propósito, potência infinita. Esse é o seu propósito. Eu estou toda arrepiada aqui, porque realmente foi minha potência que falou comigo aqui para falar com vocês. Não é aquele medo como que eu vou explicar para vocês? Porque às vezes vem e a gente não consegue explicar, porque é uma linguagem que simplesmente sai. Mas eu vou contar como aconteceu comigo, como eu falei agora. Eu tinha realmente muito medo de falar em público, medo de julgamento, o que vão pensar de mim, porque eu falo de Deus, porque como eu não tenho religião, eu não sigo uma religião, por que as pessoas iriam acreditar em mim? Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês têm algo aí pulsando dentro de vocês, mas vocês têm aquele medo, esse é o seu propósito. Então pense um pouquinho, o que você tem vontade de fazer, mas você não tem coragem de fazer? E fica colocando vários empecilhos. Esse é o seu propósito, tá bom? Vamos pensar aí no vosso plano divino, no seu desígnio. Podeis não ter atualmente a mínima concepção do que possa ser, porque poderão estar ocultos em vosso íntimo maravilhosos talentos e possibilidades. Vosso pedido deve ser, Espírito Infinito, abrir o caminho para manifestar-se o divino desígnio de minha vida, que se desperte o gênio que está dentro de mim, que eu veja claramente o plano perfeito que devo seguir. O plano perfeito de vossa vida inclui saúde, prosperidade,
amor e expressão perfeita de vós mesmos. Essa é a esquadria da vida, que produz perfeita felicidade. Gente, que coisa linda, eu tô arrepiada, porque o propósito é para te trazer felicidade. Tem até uma vez eu ouvi na Seixonoe eles falando, né? O filho, o nosso filho, ele precisa se sentir útil perante os pais. Quando você não se sente útil, é porque você perdeu aquela confiança em Deus. Porque Deus, Ele quer que você seja útil, mas você perdeu aquela confiança em você. E aí você não consegue se sentir útil. E às vezes ser útil é você cuidar de uma casa, é falar palavras de amor com uma pessoa. Isso é o que ele está falando aqui. Essa é a esquadria, é a sua estrutura de vida. Prosperidade, saúde, amor e expressão perfeita de vós próprios, de você mesmo. Quando tiverdes feito esse pedido, dar-se-ão grandes mudanças em vossa vida, pois pode dizer-se que não há ninguém que não tenha errado e se desviado muito do seu destino divino, isto é, do lugar para o qual Deus o criou. Uma esoterista diz que no caso de uma senhora que conhecia, foi como se um ciclone varresse seus negócios. Porém, o reajustamento veio logo e condições novas e admiráveis tomaram o lugar dos anteriores. Somente quando descobrirdes o desígnio divino a vosso respeito, podereis expressar-vos livremente de um modo perfeito. A vossa perfeita expressão própria nunca é um trabalho árduo, estafante, mas sim uma ocupação tão incessante e absorvente que vos parecerá quase um brinquedo. Deveis saber que assim como Deus vos dá o sustento ao entrar neste mundo, também nunca vos faltará o suprimento necessário para a vossa perfeita expressão. Gente, e assim, o que eu quero falar para vocês aqui, né, é que eu me sinto suprida de todas as formas, em todos os níveis, em todos os sentidos da minha vida, fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu amo fazer isso daqui. Hoje, por exemplo, eu acordo muito cedo, como eu falo pra vocês, né? E eu falei, vou dar uma descansadinha. Mas eu falei, não, eu vou gravar vídeo e vou começar pelo livro. E tô aqui com a maior alegria, com a maior satisfação. Então, esse é o meu desígnio espiritual, é o meu desígnio divino. Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo. Para mim é o maior, é realmente brincar. E aí as pessoas que estão à volta, a Cris não faz nada, só tá brincando aí de fazer vídeo. Olha só. Então as pessoas que estão em volta, dependendo do que você for fazer, realmente vão pensar assim. Mas não se abale, porque você está no caminho certo. Se você está feliz e assim, como uma criança brincando no parque, esse é o teu caminho. É o teu propósito, é o seu desígnio divino. Muitos gênios lutaram durante anos com o problema do suprimento. Porém, se tivessem aplicado sua palavra e sua fé, teriam produzido rapidamente os fundos necessários. Por exemplo, uma professora de esoterismo relata o seguinte: certo dia, depois de ter passado a minha lição, um dos meus alunos me ofereceu 1 cêntimo. Ao fazê-lo, disse-me: tenho exatamente 7 cêntimos neste mundo. Dou-vos 1, pois tenho fé nas palavras que proferistes. Desejo que profirais algumas palavras para minha perfeita expressão própria e prosperidade. Para cada um de vós existe uma expressão perfeita, somente na qual poderá obter felicidade. Para uma senhora, a expressão perfeita pode ser o tornar-se uma perfeita esposa, mãe, dona de casa e não necessariamente conseguir carreira pública. Pedi uma orientação definitiva e vosso caminho se tornará fácil e próspero.
Não deveis visualizar ou forçar uma pintura mental do que quereis ser. Ao pedirdes que o desígnio divino se apresente à vossa mente consciente, recebereis fagulhas de inspirações e começareis a ver-vos obtendo grandes realizações. Essa é a pintura ou ideia que deveis manter sem vacilar. A coisa que procurais está à vossa procura. O telefone procurava Bel. Os pais nunca devem impor aos filhos carreiras ou profissões que devem seguir. Com o conhecimento da verdade espiritual, pode-se pedir para conhecer o desígnio divino desde a mais tenra idade ou mesmo antes do nascimento. As mães podem empregar a afirmação seguinte aos seus filhos: que Deus tenha perfeita expressão nesta criança, que se manifeste em sua vida e na eternidade o desígnio de sua mente, corpo e negócios. Aqui eu vou dar uma ideia para vocês, não sei se vocês têm filhos pequenos ou mesmo adultos e estão aí perdidos. Vocês podem fazer isso quando eles estiverem dormindo, mais perto da noite. Vocês podem inclusive até fazer todos os dias 27 vezes. Faz um nozinho, pega um japamala, como eu falei, eu fiz o japamala aqui com 108 contas, mas dividi em 4. Então, quando eu quero fazer 27 eu faço, quando eu quero fazer 54 eu faço, quando eu quero fazer a 108 eu faço. Então, vou dar essa ideia para vocês aí. Eu geralmente faço 108 ou 54. Eu nunca faço 27. Mas às vezes a pessoa não está habituada e vai achar cansativo, e tudo que fica cansativo, pesado, maçante, não façam. Não façam, porque isso aqui é para ser leve, ser gostoso, ser alegre, tá bom? Em todas as escrituras encontramos o mandamento: seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Realize-se o modelo divino e não o humano. Lembra do soltar o fardo? Deixar a vontade de Deus agir em sua vida, em nossa vida, né, gente? Porque eu também tô aqui me colocando junto com vocês. A Bíblia, mais do que nenhuma outra, mostra que esse é o meio de libertar a alma material. As batalhas nela descritas são quadros das guerras que o homem deve fazer contra os pensamentos mortais. Diz o texto sagrado: os inimigos do homem são os de sua própria estirpe, isto é, os seus próprios pensamentos, as conversas internas. Lembra, tem um vídeo do Neville aqui falando, eu vou deixar a playlist aqui do Neville para vocês ouvirem, de conversas internas. Esse zumbizinho que fica aqui: isso não vai dar certo, olha o que você está fazendo, volta lá pro que você estava fazendo, entendeu? Esses são os pensamentos, são o quê? Os inimigos, os seus inimigos. Seus inimigos não estão fora de você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu irmão, não é seu primo, não é seu vizinho, não é seu amigo, não é o seu colega de trabalho, não é o diretor, não é o presidente, não é o prefeito, não é o imposto, não é nada disso. Seus inimigos, o seu, porque é um só, o seu inimigo é o seu pensamento. Todo indivíduo é como Josafá ou Davi, que matou Golias, o pensamento mortal, com uma pedrinha branca, a fé. Por isso, deveis ter o cuidado de não serdes como o servo mau, preguiçoso, que enterrou seu talento. Como ele, pagareis uma terrível penalidade por não empregardes vossas capacidades, porque não é uma só, né, gente? São várias que nós temos e podemos desenvolver aí se você quer mudar aí, porque nosso destino, ele é mutável, senão nós não teríamos livre arbítrio, tá bom? Muitas vezes poderá ser o medo que vos impede de ter uma perfeita expressão própria. O temor do público foi a ruína de mais de um gênio. Podeis vencê-lo por meio de vossas afirmações ou tratamento mental. Dessa forma, perdereis toda a consciência de vossa personalidade, toda a timidez, e sentireis que sois um canal para a expressão da infinita inteligência.
Estareis sob a inspiração direta. Não temereis coisa alguma e vossa confiança será absoluta, pois sentireis que é o Pai interno que faz as obras. Uma professora de metafísica refere o seguinte: um jovem assistiu um bom número de vezes às minhas aulas, em companhia de sua mãe, e pediu-me que afirmasse que se sairia bem nos exames. Disse-lhe que fizesse a afirmação seguinte: sou uno com a inteligência infinita, sei tudo o que devia saber sobre o assunto. Ele estava bem preparado em história, porém temia ser mal sucedido em aritmética. Encontrando-o depois dos exames, disse-me: fiz a afirmação para sair-me bem na aritmética e passei com a melhor nota. Porém, pensei que podia confiar em meus conhecimentos de história e, no entanto, tive nota baixa. Por motivos vários, uma senhora não podia deixar de representar a mesma noite e quase à mesma hora uma peça num teatro e cantar numa sociedade artística, sendo aquela a sua noite de estreia em ambos os ramos de arte. Pediu-me que a auxiliasse e aconselhei-a que mantivesse o pensamento de que seu superconsciente sabia como havia de conseguir isso e a guiaria seguramente na execução e desempenho de seu papel. Com efeito, ela representou no teatro, obtendo grandes aplausos, e 10 minutos depois foi muito ovacionada pela assistência da sociedade artística. Quando o indivíduo tem muita desconfiança em si mesmo e no seu conhecimento pessoal, esperando mais de sua personalidade do que do pai interno ou superconsciente, muitas vezes obtém um resultado contrário à sua expectativa. A mesma professora de metafísica cita o seguinte exemplo: uma aluna minha ofereceu-me um exemplo de ter mais confiança nas suas capacidades pessoais do que em Deus. Fez uma viagem ao estrangeiro, visitando muitos países, cujas línguas ignorava. A todo momento pedia direção e proteção espiritual e seus negócios correram bem, com facilidade e como que milagrosamente. Sua bagagem nunca se extraviou nem teve atrasos. Sempre encontrou boa acomodação nos melhores hotéis e por toda parte foi muito bem atendida. Afinal, voltou para Nova York. Sabendo a língua e conhecendo bem o ambiente, julgou que não mais precisava de Deus, tratando assim dos seus negócios da maneira usual. O resultado foi que tudo lhe correu mal. Suas malas atrasaram e seus negócios foram envolvidos em desarmonia e confusão. Lembra que eu falo para vocês, né, gente? Por que ocorreu isso? É o comodismo. Lembra que eu falei para vocês que eu já conhecia, eu já tinha conhecimento desses ensinamentos, sempre tive muita fé, mas aí quando tá tudo bem, o que a gente faz? A gente esquece de pedir orientação para Deus porque a gente acha que sabe tudo. Ah, tá bom, nossa, Deus já tá muito bom, Deus. Agora pode deixar que eu sigo daqui para frente. Não. A gente precisa continuar em oração, a gente precisa continuar em agradecimento, a gente precisa continuar abençoando todas as coisas, fatos e pessoas. Nós precisamos estar sempre, a vida toda, em harmonia perfeita, em todas as coisas, fatos e pessoas. Então, a gente nunca deve achar que não precisamos mais de Deus, tá bom? É quando a gente entra no comodismo, que tá indo tudo bem e se esquece dele, né? Vedes, portanto, que deveis adquirir o hábito de praticar a presença de Deus. A todo momento, em todos os teus caminhos, reconhece-o, diz a Bíblia, pois nada é tão insignificante ou tão grande para deixardes de fazê-lo. Às vezes, um pequeno incidente pode ser o ponto de mudança de toda a vossa vida. Roberto Fulton, observando a água a ferver numa chaleira, descobriu o vapor. Muitas vezes, tenho visto as pessoas impedirem os resultados desejados pela resistência ou determinação de seguir um caminho pessoal.
Deveis seguir o meu caminho e não o vosso. É o mandamento da infinita inteligência. E se quiserdes obter resultados de vosso estudo das leis espirituais, é preciso que observeis essa lei divina. Como todas as forças, o vapor ou a eletricidade, a força espiritual deve encontrar uma máquina ou instrumento não resistente e fácil de movimentar para poder agir e manifestar-se materialmente. Se quiserdes, podereis ser esse instrumento. E aí? Você quer ser o instrumento de Deus? Eu estou preparada, gente. Eu quero ser infinitamente orientada por Deus, pela minha potência infinita. Eu entrego sim a minha vida à vontade de Deus, porque Deus, Ele só vai querer o melhor para mim. Ele só quer o melhor para você e para todos nós, para todos os seus filhos. Repetidas vezes o indivíduo recebe ordens para aquietar-se. Assim diz o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 15 e 17. Ouvi todos vós, povo de Judá, não tenhais medo. Amanhã saí-lhes ao encontro, pois o Senhor está convosco. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação que o Senhor vos dará. Olha que afirmação bíblica maravilhosa, gente, maravilhosa. A mesma coisa encontramos no incidente dos $2.000 que a inquilina recebeu por meio do proprietário, quando se tornou não resistente e calma, assim como no caso da mulher que reconquistou o amor depois que cessou o seu sofrimento. A meta que tendes a alcançar é o equilíbrio, a calma. Equilíbrio é poder. Aqui poder está com letra maiúscula, viu, gente? Equilíbrio, então, no caso aqui, Deus, né? Equilíbrio é poder, pois dá às forças divinas a oportunidade para se expressarem por vosso intermédio, de acordo com sua vontade e beneplácito. Então, aqui, você vê que ele fala aqui, né? As forças divinas para se expressarem por vosso intermédio, é o que eu falo, né, gente? Tudo já está dentro da gente, só que a gente precisa dar lado para essas bênçãos ser expressas aqui no mundo material. A gente usa manifestar, né? Mas a verdade é expressar, sair aqui de dentro de você toda essa magnitude, essa magnificência que está aí dentro de você. Na calma, pensais com clareza e tomais decisões justas com rapidez. Assim, nunca perdeis uma boa saída. A raiva embaraça a vista, envenena o sangue, dá origem a moléstias e produz decisões errôneas, que levam a insucesso. Foi denominada o pior pecado, porque a sua reação é muito prejudicial. Deveis saber que na metafísica a palavra pecado tem um sentido muito mais vasto do que na religião popular. Tudo ou o que não pertence à fé é pecado. Então, tudo o que não pertence à fé é pecado. Então, tudo que você não acredita, tudo, se você não acredita no seu negócio, se você não acredita em você, se você não acredita que vai dar certo, isso você já está em pecado. O pecado é você não estar em harmonia com todas as coisas, fatos e pessoas. Todas as coisas do céu e da terra, tá bom? Podereis verificar que o medo e a ansiedade são pecados mortais. São a fé aplicada inversamente e por meio de pinturas mentais desvirtuadas fazem que sucedam as coisas temidas. Vosso trabalho consiste em expulsardes esses inimigos que estão alojados em vossa mente subconsciente. Quando o homem não tiver mais medo, será perfeito. Disse Maeterlinck que o homem é Deus atemorizado. Como disse no capítulo anterior, só podereis vencer o medo se enfrentardes o medo, ou aquilo que temeis. Quando Josafá e seu exército se prepararam para enfrentar o inimigo, cantando: louvores a Deus, pois sua mercê perdura para sempre. Notaram que os seus inimigos se sentiam
destruído mutuamente e não havia a quem combater. Por exemplo, uma senhora pediu a uma amiga que desse um recado a outra amiga. Tinha receio de transmitir esse recado e a sua razão lhe dizia: não te envolvas nesse negócio, não dês o recado. Isso perturbava-lhe o espírito, pois prometera dar o recado. Por fim, resolveu falar e pedir proteção divina para não se sair mal. Encontrou a amiga a quem devia dar o recado, abriu a boca para falar, quando, antes de o fazer, ouviu-a dizer: fulana saiu da cidade. Em vista disso, não era mais necessário dar o recado, pois o resultado dependia da presença da pessoa que a mandara. Como fora desejo dela transmiti-lo, não era obrigada a fazê-lo, e como não teve medo, a situação se desfez. Muitas vezes podeis atrasar o vosso pedido por acreditardes que não está completo. Para corrigir isso, é preciso que façais a seguinte afirmação: na mente divina, tudo é completo e, portanto, o meu pedido também. Meu trabalho é perfeito, o meu lar é completo, a minha saúde é perfeita. Olha que afirmação linda aqui, né, gente? Que eu vou até marcar para eu começar a fazer também. Porque realmente é isso. Às vezes a gente fala assim: tá sendo preparado, ainda não tá pronto. Ainda não tá pronto. Então, quando você fala isso, não vai estar nunca pronto. Por quê? Porque você não está preparada para receber. Você está ainda aí com algum resquício de alguma crença, algum resquício de medo de receber aquilo. Eu morria de medo de ter dinheiro. Morria de medo. O que eu vou fazer com o dinheiro? Não o que eu vou fazer, porque eu já sabia. Mas eu tinha esse medo, do sucesso, eu tinha o medo do fracasso, e se eu perder tudo, como que eu vou fazer? Ai, melhor não ter, então deixa quieto, deixa do jeito que tá, porque tinha medo de largar meu marido, né? Eu estou bem de vida e às vezes o marido não acompanha a esposa, mas ele me dá maior força. Isso é importante, isso é maravilhoso, né? Então, às vezes a gente atrasa o nosso pedido por não confiar no pedido que a gente fez, porque às vezes a gente quer uma coisa grande, né? Eu quero muito mais, eu quero uma coisa opulente, porque eu sou a opulência de Deus expressa em minha vida. Tá lá no livro de Saint Germain. Eu sou a opulência de Deus expressa na minha vida. Então é isso que eu quero. Eu quero uma coisa magnífica na minha vida, de magnitude, tá? Então, olha que afirmação maravilhosa, eu vou ler novamente. Na mente divina, tudo é completo e, portanto, o meu pedido também. Meu trabalho é perfeito, o meu lar é completo, a minha saúde é perfeita e tudo funciona na mais perfeita ordem divina. Eu acrescentei aqui porque eu amo que tudo funcione na ordem divina. Tudo que pedis é uma ideia perfeita registrada na mente divina e deve manifestar-se pela graça e por meios perfeitos e justos, na mais perfeita ordem divina. Deveis dar graças por terdes recebido no invisível e fazer ativos preparativos para recebê-lo no visível. Então, o que é esses preparativos, né? Lembra que eu contei da história do chaveiro? Que a gente queria mudar de casa, eu fui lá e comprei um chaveiro para mim? Lembra na outra história aqui que a mulher comprou, não sei se foi aqui ou se foi do Neville. Acho que foi aqui, que ela comprou, não, foi na história do Neville, foi num vídeo do Neville, que ela comprou uma mesa, né, pra pôr no apartamento dela novo. Isso é preparar o caminho, é preparar o terreno para você receber, é estar pronto para receber. Uma instrutora de metafísica apresenta o seguinte fato para ilustrar essa lei que tive ocasião de comprovar várias vezes. Uma das minhas alunas tinha necessidade de ser atendida num pedido que nunca fora satisfeito completamente. Respondi-lhe: talvez tenhas o costume de deixar as coisas por terminar, e o subconsciente adquiriu o hábito de não completar a manifestação, pois o interior e o exterior se correspondem. Ela replicou: tendes razão. Geralmente começo as coisas e nunca termino.
Irei para casa e acabarei alguma coisa que comecei há algumas semanas, e tenho certeza de que isso simbolizará a finalização do meu pedido. Quem nunca, né, gente, deixou coisa por fazer, né? Isso também ajuda aí a criar esse hábito de não acabar. Quantos livros você já pegou, começou a ler e não terminou? Quantos livros? Pôs-se a costurar ativamente e logo terminou o serviço começado. Logo depois, recebeu o dinheiro de um modo extremamente curioso. Seu marido recebeu 2 ordenados naquele mês e, tendo comunicado o engano à pagadoria, responderam-lhe que ficasse com ele. Olha, gente, que bênção maravilhosa, que delícia, né? Se pedirdes crendo que já recebestes, haveis de receber, pois Deus cria os caminhos para vô-lo dar. Muitas vezes perguntaram: suponhamos que alguém tenha vários talentos. Como deve saber qual deles preferir? Pedi que vô-lo indique definidamente. Afirmais: Espírito infinito, dai-me uma direção definida. Revelai-me o caminho da minha perfeita expressão própria. Indicai-me qual dos meus talentos devo empregar agora. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente nasce com vários talentos, com muitas capacidades. Mas qual aí você vai querer desenvolver? O que te traz felicidade? Faça essa afirmação. Conheci pessoas que entraram repentinamente em uma nova linha de trabalho e com pouco ou nenhum treino ficaram preparadas para ele. Fazei, portanto, a afirmação: estou plenamente preparado para o plano divino de minha vida e não tenho temor algum em aproveitar as oportunidades. Há pessoas que dão com muito boa vontade, mas custam a aceitar. Recusam receber dádivas e presentes por orgulho ou outro motivo negativo, fechando assim os canais que receberam de Deus, e invariavelmente se veem um dia com pouca coisa ou sem nada. Uma mulher que dera muito dinheiro aos outros recusou receber um presente de vários $1000, dizendo que não precisava dele. Pouco tempo depois, viu-se com as finanças atrapalhadas e com dívidas. A lei é dar com liberalidade e receber com gratidão. Quantos presentes a gente recebe? Não precisava. Não precisava. Obrigada, não precisava. Gente, precisa sim. Muito obrigada. Eu recebo, te abençoo. Muito obrigada. Adoro presentes. É assim que a gente tem que fazer. O equilíbrio entre dar e o receber é sempre perfeito. E embora seja vosso dever dar sem pensardes na retribuição, desobedeceis à lei se não aceitardes a retribuição que vos for oferecida. Com efeito, toda dádiva é de Deus, sendo o homem apenas um canal para ela. Tem um vídeo que saiu sexta-feira aqui no canal que fala sobre isso, maravilhoso, do Nélio. Vou deixar aqui também. Bom, tá na playlist que eu vou deixar aqui para vocês. Quando alguém vos der uma coisa, não deveis pensar que possa fazer-lhe falta, e que é pobre. Quando recebeu 1 cêntimo do homem que tinha apenas 7, a instrutora de metafísica não disse: pobre homem, não me pode dar mais. O que fez foi mentalizá-lo rico, próspero e recebendo abundantemente suprimento divino. Foi esse pensamento que trouxe a abundância a esse homem. Se estáis acostumados a receber a contragosto, deveis modificar-vos e receber de boa vontade até um selo que vos seja fornecido, pois assim abrireis o caminho para receberdes de Deus. Essa semana eu encontrei um chapéuzinho na rua para Valentina, coisa mais linda. Falei: filha, vai lá pegar. Ai, mamãe, não vou pegar, é chato. Falei: filha, está na rua, você não tá pegando de ninguém, tá jogado. Ninguém vai voltar aqui para pegar, às vezes nem sabe onde perdeu. E tava vazia a rua, realmente. Aí ela pegou. E eu encontrei uma sapatilha, uma meinha daquelas de ginástica, novinha na rua, na mesma semana. Olha as dádivas de Deus aí, eu tô recebendo, viu? Eu tô recebendo. Deus ama tanto aquele que recebe alegremente como aquele que dá com satisfação. Muitas vezes perguntaram-me: por que é que um nasceu rico e o outro pobre e doentio? Todo efeito tem sua causa. O acaso não existe. A lei da reencarnação responde a essa questão. O homem passa por muitos nascimentos e mortes, até conhecer a verdade que o libertará.
É atraído para o plano terrestre pelos seus desejos insatisfeitos, para pagar dívidas kármicas ou para cumprir o seu destino. Bom, eu não gosto muito dessa palavra aqui, pagar dívidas, porque dá a impressão de que você nunca vai parar de pagar. Então, na verdade, a sua vida é aqui agora. Você não tem que ficar pensando o que fez lá atrás, mas você tem que pensar o quê? O que está se repetindo na minha vida que eu não consigo sair disso? O que está me incomodando hoje, agora, aqui, que eu não consigo sair disso? O que eu estou revivendo a minha vida toda? Tá? Então eu não gosto muito dessa palavra karma, tá? O homem que nasceu rico e sadio gravou no seu subconsciente, em sua vida passada, imagens de saúde e riqueza, ao passo que o pobre doentio imprimiu imagens de moléstias e pobrezas. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. Por que eu falo isso, gente? Porque são muitas vidas, mas você pode mudar isso. Então não é questão que você tá pagando alguma coisa, porque daí você entra naquele subconsciente, né, no inconsciente coletivo de pecado, de pagamento, de Deus julgador. Então leia isso, escute isso com bastante atenção, mas delete essa palavra karma e dívida, tá? Não é bem assim aqui o negócio. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. Entretanto, o nascimento e morte são leis humanas, porquanto o salário do pecado é a morte, devido à queda da consciência de Adão pela crença de dois poderes. O homem real, o homem espiritual, não nasce nem morre, nunca nasceu nem morreu, como era no princípio e agora é sempre. Então, assim, quando você reconhece que você é filho de Deus, perfeito, maravilhoso, abençoado, merecedor, magnífico, magnificente, opulente, próspero, saudável, não tem como você manifestar outra coisa a não ser a opulência de Deus, todas as riquezas de Deus, toda a saúde de Deus, toda a beleza de Deus, tá? É isso aqui que ele fala, é o renascimento, né? Eu sou a ressurreição e a vida de Deus em minha vida agora. Assim, pois, pelo conhecimento da verdade, o homem se liberta da lei do karma, pecado e morte, manifestando o homem feito à imagem e semelhança de Deus. A libertação do homem provém do cumprimento do seu destino, manifestando o divino desígnio de sua vida. Então, o Senhor lhe dirá: fizeste bem, servo bom e fiel. Foste fiel em pouca coisa, far-te-ei governador de muitas outras coisas, até da própria morte. Entra na alegria do Senhor, a vida eterna. Da mesma forma que na bolota se acha uma perfeita miniatura de carvalho, o modelo divino de vossa vida se acha na vossa mente superconsciente. No desígnio divino de vossa existência não existe limitação, mas sim saúde, riqueza, amor e perfeita expressão própria. O caminho que deveis seguir para a vossa felicidade já se acha escolhido por Deus. Deveis viver diariamente de acordo com esse plano divino para não sofrerdes reações desagradáveis. Eis um exemplo referido por uma esoterista americana. Uma senhora mudou-se para um novo apartamento e quase já o havia mobiliado completamente, quando teve a seguinte ideia: deste lado da sala devo colocar um gabinete chinês. Pouco tempo depois, passou em frente de uma loja de antiguidades. Olhou para dentro e viu um magnífico gabinete chinês todo entalhado. Entrou e perguntou o preço. O comerciante disse que valia $1.000, porém, a proprietária o daria por menos. Acrescentou: quanto oferecereis por ele? A mulher pensou e veio-lhe à mente o preço de $200. E assim respondeu: $200? O comerciante prometeu avisá-la se a oferta fosse aceita. Ela não queria aproveitar-se de ninguém, ou possuir uma coisa que lhe viesse por modos injustos. Por isso, repetiu muitas vezes: se for meu, não poderei perdê-lo, e se não for meu, não o quero.
Naquele dia, a cerração era muito intensa e ela dava força às suas palavras, abrindo caminho para chegar ao apartamento. Passaram-se alguns dias até receber a notícia que a proprietária vendia o gabinete por $200. Para cada pedido, há um suprimento, por maior que seja. Antes de chamardes, vos responderei. Porém, se não for o objeto escolhido que pedirdes, nunca vos dará felicidade. Não sendo o Senhor que constrói a casa, em vão trabalham os que o constroem, diz o Salmo 127. Vou repetir. Antes de chamardes, vos responderei. Porém, se não for o objeto escolhido que pedirdes, nunca vos dará felicidade. Não sendo o Senhor que constrói a casa, em vão trabalham os que a constroem, diz o Salmo 127. Vedes, portanto, a importância de procurardes conhecer o divino desígnio em todas as coisas de vossa vida, ocupação, negócios, amor, finanças e tudo mais. Quando estiverdes em dúvida se deveis persistir num desejo ou não, fazei a seguinte afirmação: abandono tudo o que não for divinamente destinado para mim, e o plano perfeito de minha vida se manifesta. Se vosso desejo estiver de acordo com a vontade divina, tereis algum sinal da realização dele. Do contrário, ele desaparecerá como por encanto. Se vosso desejo se referir a um lugar ou colocação que almejais, afirmai: o divino desígnio de minha vida se apresenta agora. Ocupo o lugar que me foi designado por Deus e ninguém mais pode ocupar. Faço coisas que estou apto para fazer e ninguém mais poderá fazer. Assim, procedendo, evitareis de ocupar um cargo para o qual não estáis preparados ou que não vos agrada. Procurando compreender as leis espirituais aqui expostas e seguir a direção interna, sereis guiados pela suprema inteligência, através das compilações da vida material, chegando ao treino da harmonia, do amor, da verdade e da justiça manifestadas na paz, na abundância e no bem-estar geral da sua vida. Gente, esse é o capítulo 9, então chegamos ao fim aí de mais um capítulo maravilhoso. Olha só o que ele fala, né? O que ele fala aqui, ó? Chegando ao treino. Qual que é o nosso lema aqui? Através da repetição, você chega à perfeição. Então, o treino que ele quer dizer aqui é a prática. Então, chegando ao treino, né? Fazendo o treino, você terá harmonia, amor, verdade, justiça e a paz. Treinando sempre, gente, praticando aí, porque isso tudo aqui é igual aos ensinamentos da Seishonoi, não tem diferença, só que ele usa de uma forma diferente, né? Ele tem outras palavras, mas os ensinamentos, esses pensamentos, metafísica, física quântica, não tem o que mudar, gente. Não tem, é tudo a mesma coisa. E por que eu falo é tudo a mesma coisa? Porque a gente cria a nossa realidade, a gente cria a nossa vida de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa alegria, né? Até ontem, semana passada eu fui na igreja com a Valentina. E aí tinha umas folhinhas que elas ficam sequinhas. E eu, quando eu era pequena, eu gostava de pisar para escutar os estralos, né? Os estralinhos das folhinhas que estão ali no chão. Aí eu falei: ai filha, deixa a mamãe pisar aqui, a mamãe gosta de ouvir o estralinho. Ai mamãe, só você. Eu falei: qual é o problema? Eu quero ser criança, eu sou feliz. Ela deu risada. É isso, gente, é isso. Deixar Deus trabalhar na sua vida. É o que eu tô fazendo. Não é fácil. Porque a gente tá no modo, aí a gente foi educado no modo o quê? Fazer. Foi educado no modo não ser feliz com o que faz, né? Não ser feliz com a sua atividade profissional, com a sua profissão, né? Então é isso que eu falo, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo aqui, Alegria e Triunfo, que foi o capítulo 9, o plano divino de vossa existência, ou o propósito de vossa existência. E o próximo capítulo vai ser
a felicidade. Olha aí, a felicidade, que é o que a gente veio aqui para ser, né, gente? Feliz, através da alegria que o dinheiro vem para sua vida, tá bom? Eu amo vocês, eu amo estar aqui com vocês. Um beijo, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Até a próxima quarta-feira com o capítulo 10, a felicidade. Até mais.